Prezados ouvintes, o segundo semestre na Assembleia Legislativa promete ser de muito trabalho e de muitos embates. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo se dedicará a responder algumas das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes sobre alguns dos temas que estarão definitivamente na pauta de discussões a partir de agora. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. O semestre que vem aí promete ser bem agitado na Assembleia, né? Sem dúvida nenhuma, Pablo, porque é esperado o envio pelo Poder Executivo de algumas mensagens muito, mas muito polêmicas, envolvendo principalmente a área de gestão de pessoal, né, no que tange ao regime de recuperação fiscal. Exatamente, deputado. E os nossos ouvintes têm mandado algumas perguntas sobre esses temas que vão estar na pauta, né, a partir de agora na Assembleia, e a gente selecionou algumas dessas perguntas para que o senhor possa responder no decorrer do programa. A gente já separou aqui 3 perguntas que nós vamos fazer em bloco, para facilitar a pergunta, já que elas tratam mais ou menos do mesmo tema, e as 3 primeiras elas se referem à questão da recomposição salarial dos servidores. Servidores que estão há tanto tempo sem ter nenhum tipo de recomposição salarial e estão preocupados com essa situação. Então, tem 3 perguntas aqui da Magda, do Ronaldo e do Orlando Melo que a gente vai ouvir para que o senhor possa responder. Vamos lá. Boa tarde, deputado. Aqui é a Magda. Com relação ao reajuste dos aposentados, principalmente aqueles que ganham o salário mínimo como eu, a necessidade é enorme. O governador precisa entendeu que nós temos remédios para comprar, alimentação, pagar condomínio, pagar aluguel. Nós temos despesas, tá? E a gente, dentro da idade que estamos e com problemas de saúde, não temos outra chance a não ser aguardar a nossa aposentadoria mensal. Então, ele precisa, com urgência, reajustar os nossos salários. Muito obrigada. Um abraço. Bom dia, deputado Luiz Paulo e a todos os ouvintes do podcast. Meu nome é Orlando Melo e sou servidor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. A minha pergunta, deputado, é a seguinte: por que o governador Cláudio Castro vetou o artigo na LDO que trata do assunto da reposição das perdas inflacionárias de todos os servidores estaduais? Tive a oportunidade de ouvir um podcast e o próprio senhor, afirmou que reposição das perdas inflacionárias é permitido pela Lei de Recuperação Fiscal. Sendo assim, fiquei com essa dúvida: por que o governador vetou tal artigo que trata sobre esse assunto? E se existe possibilidade da Alerj derrubar tal veto? Um grande abraço e obrigado. Boa tarde, deputado. Meu nome é Ronaldo, sou professor aposentado do Estado, professor 1. E eu gostaria de saber o que vai ser proposto na Assembleia para um reajuste do salário dos servidores estaduais que estão sem aumento e nem reajuste desde 2014. Está ficando uma situação quase insustentável para o sustento dessas pessoas, inclusive o meu. Nós estamos há muito tempo sem aumento nem reajuste. Então, queria saber o que vai ser proposto na Assembleia com essa finalidade. Muito obrigado. O Orlando, a Magda e o Ronaldo levantam uma questão importantíssima que incomoda a todos os 3, que é a ausência da reposição salarial para ativos e inativos, que não ocorre no Estado desde 2014. Já se passaram 7 anos.
A Constituição da República prevê que as reposições salariais são de direito do servidor público. Por via de consequência, é permitido fazer reposição salarial sempre. É um preceito constitucional. Por via de consequência, o regime de recuperação fiscal não pode impedir. Agora, tudo aquilo que diz respeito à despesa de pessoal, a iniciativa tem que se dar através do Poder Executivo, que é, entre todos os poderes, aquele que tem a maior despesa de pessoal. Então, estou querendo dizer que uma mensagem de reposição salarial para ativos e inativos tem que nascer do governador do Estado. A Assembleia Legislativa, muitas vezes, toma medidas para puxar esse cabo, né? Para fazer com que essa tensão aconteça, para que o governador tome medidas sobre essa questão da reposição salarial. Eu mesmo apresentei um projeto de lei no semestre passado, propondo que o governador estivesse autorizado a promover a reposição salarial de ativos e inativos. Na LDO, foi incluída uma emenda nesse mesmo sentido. E o governador vetou a emenda da LDO, alegando vício de iniciativa, porque a iniciativa tinha que ser dele, e também afirmando que a LDO não é o instrumento adequado para esse tipo de emenda. Então, essa é uma luta que nós vamos travar aqui no segundo semestre. Eu considero que é o ponto mais relevante do segundo semestre, acontecer a reposição salarial. Mas, visto que existe o plano de recuperação fiscal, vai se fazer necessário que essa proposta seja objeto da renovação do regime com a respectiva origem do recurso. Essa é uma luta importantíssima. E a Magda, ela foi muito clara e precisa quando falou que as pessoas que estão ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, que são inativos, que são pensionistas, são porque a idade já avançou. E com a idade avançada, muitas vezes tem doenças recorrentes. Existem os gastos com medicamentos, os gastos com energia, os gastos com alimentação, muitas vezes os gastos com aluguel. E, a cada vez mais, a inflação corrói o salário do servidor público. Por isso, essa é a luta, no meu entendimento, mais importante do segundo semestre. Certo, deputado. E diante dessa falta de reajuste, de recomposição salarial há muito tempo, muitos servidores acabam tendo que recorrer aos empréstimos consignados, né? É claro que não é o ideal, mas é uma forma de crédito um pouco mais em conta, um pouco com juros mais baixos, que os servidores acabam recorrendo para conseguir realizar seus objetivos. E muitos deles estão com a margem já estourada. Então, o senhor apresentou um projeto de lei, já em consonância com uma lei federal, ampliando essa margem consignável em 5%. O projeto foi aprovado, mas infelizmente foi vetado pelo governador. E sobre esse tema, a gente tem a pergunta aqui do ouvinte Paulo César. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Eu sou Paulo César Vitorino Gomes, eu sou morador aqui de Teresópolis. Eu sou reformado, policial militar reformado. Eu gostaria que na sessão lá, quando voltar ao recesso, sou no podcast do senhor aí, o senhor vê se vão pautar lá aquele percentual de 5% aí relativo aí ao aumento da margem do consignado, porque nós, funcionários, estamos, como todos os brasileiros, estão bem, situação bem difícil. Estamos contando aí com esses 5% aí que o governo vetou. Se eu pudesse pautar logo no início
o mês de agosto, e também a respeito do aumento para 2022, né? Que ele vetou as possibilidades, né? Só debatesse isso aí. Tenha uma boa tarde, muito obrigado. Paulo César, é incompreensível e inaceitável o governador ter vetado o projeto de minha autoria que ampliava a margem do consignado em mais 5 pontos percentuais, na esteira da legislação federal existente. É incompreensível, inaceitável e até desumano, porque ninguém toma empréstimo para pagar juro porque goste. As pessoas tomam empréstimo para pagar juro por necessidade imperiosa, principalmente nesse período pandêmico. Então, nem vício de iniciativa, como diz o governador, ele poderia alegar, porque não existe, nesse caso específico, despesa do poder público. Não tem despesa do poder público, quem vai emprestar o dinheiro não é o poder público, é o sistema bancário. O poder público é um mero intermediário dessas operações para lançar as parcelas de pagamento dos consignados nos contra-cheques. Quem faz a pauta de plenário é o presidente da casa, né? Mas logo que abrir os trabalhos, nós vamos solicitar a pauta. E a pauta tem que ser uma pauta específica, só sobre vetos. E tenho bastante esperança que, quando o projeto for pautado, o Paulo César, esse veto será derrubado. Certo, deputado. Uma outra questão que muitos dos nossos ouvintes têm levantado, e aí eu vou resumir aqui numa única pergunta, eu mesmo vou fazer para o senhor, é a questão dos concursos públicos. O senhor é o defensor do concurso público, do servidor concursado, e isso vem, de alguma forma, sendo afetado por algumas regras e por alguns direcionamentos, inclusive do regime de recuperação fiscal que vem aí. O que o senhor tem a falar sobre o futuro dos concursos públicos? O que a gente pode esperar sobre esse tema? Ô Pablo, o concurso público é o instrumento mais importante para manter vivo o serviço público. Manter vivo, independente e competente. Quando o regime de recuperação fiscal tenta tolir o recurso público, ele está dizendo o seguinte: eu quero quebrar o sistema previdenciário, que qualquer sistema previdenciário só se mantém em pé, né, na medida que tem o concurso público, e você passa a terceirizar os serviços nas áreas mais importantes que existem, que são saúde e educação. E terceirização na área da saúde, através das organizações sociais, viram escândalos sucessivos, onde o erário é pilhado por gestores incompetentes e, muitas vezes, corruptos. Não podemos esquecer que o último escândalo aqui na área da saúde, por causa de organização social, levou ao impeachment do governador. Então, vai haver, e já tem um decreto publicado, uma unidade de reuniões entre os chefes dos poderes, isto é, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, para defenderem diversos tópicos que o Estado não poderá abrir mão na discussão da renovação do novo regime de recuperação fiscal. E o ponto central que vai nos unir é a realização obrigatória do concurso público. Claro, evidenciando-se os recursos necessários para que esse concurso seja feito. Eu sou um defensor total do concurso público. Essa é uma luta importantíssima,
que eu tenho certeza que muitos poderes estarão juntos para travar essa luta. E o meu apoio será amplo, geral e irrestrito. Perfeito, deputado. E concurso público é só um dos temas inseridos nesse debate do regime de recuperação fiscal que vai esquentar a Assembleia nesse semestre. Sobre especificamente o debate do regime de recuperação fiscal, a votação desses temas, a Giovana Viana, de Copacabana, envia uma pergunta. Deputado Luiz Paulo, sou funcionária pública prestes a me aposentar e gostaria de saber quando o pacote de maldades do regime de recuperação fiscal vai ser votado na Alerj. Vocês têm pelo menos uma noção se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem? Eu me aposento em fevereiro de 2022, estou preocupada. Ô, Giovana, eu tenho bastante convicção que os projetos de leis do segundo pacote das maldades começarão a chegar na casa a partir do mês de agosto que se avizinha, talvez com mais intensidade em setembro e outubro. Por quê? Porque o prazo para a Secretaria de Fazenda, isto é, o Governo do Estado, apresentar de forma definitiva a proposta do novo regime de recuperação fiscal, finda no mês de novembro, na última quinzena de novembro, para que o Tesouro Nacional responda se o Estado vai entrar ou não ainda no mês de dezembro deste ano. Então, o segundo semestre, todas essas polêmicas estarão sendo enviadas para a Assembleia Legislativa, que passa a ser o palco dessas discussões. Então, se você vai aposentar em fevereiro, né, possivelmente, essas questões podem lhe afetar de uma forma muito mais tênue, né? Porque, por exemplo, questão do triênio, né? Vamos continuar a ter triênio ou não? Claro, se depender de mim, vamos ter triênio. Mas se não tiver mais triênio, se cair, o que seria um absurdo, você já estará com triênio no teto, né? Mas, evidente, se você não tem reposição salarial, você vai para a inatividade ou fica na atividade sem a reposição, e é necessário que tenha, né? E também a questão dos planos de cargos e salários são importantíssimas, porque uma das coisas que é fundamental é que o inativo tenha simetria salarial com o ativo. Então, se o ativo tem um plano de cargo salarial e tem ascensão vertical, etc., aquilo que ele tiver de ganho, o inativo também o tem. Então, nós vamos estar aí, Giovana, nesse enfrentamento ao pacote de maldades e espero que você acompanhe fortemente esse debate. Deputado, o senhor falou sobre o plano de carreira dos servidores e um debate que nunca sai de pauta é o plano de carreiras dos servidores da saúde. Ainda no último semestre, a Alerj aprovou mais uma vez o plano de cargos e salários da saúde. Ele foi remodelado, os valores foram repensados em concordância com a base do governo, justamente para que isso pudesse ser colocado em prática. O governador sancionou o projeto, mas não colocou em prática até o momento. Como explicar essa situação? Olha, o governador está em dívida, porque o plano de cargos e salários da saúde, o inicial, foi posto de lado, porque foi dito que o Estado não tinha, naquele momento, dinheiro no caixa para enfrentá-lo. Então, foi negociada uma outra proposta da Comissão da Saúde com o governador. E essa proposta foi submetida ao plenário. O plenário teve a hombridade de não produzir nenhuma emenda
para que não tivesse uma vírgula diferente daquilo que foi acordado entre a direção do parlamento, o conjunto dos funcionários do governador, e com a promessa que isso seria implantado, isto é, iria para a folha do servidor no mês de junho. Nós estamos já terminando o mês de julho e eu ainda não tenho notícia da implantação do plano de cargos e salário da saúde. Então, o que temos feito sucessivamente é a cobrança para que isso ocorra, porque o governador está em dívida, não só com os servidores da saúde, mas também com a própria Assembleia Legislativa, porque foi um compromisso que ele assumiu com a Assembleia. Certo, deputado. E um outro assunto também que se arrasta há vários anos é a questão da previdência dos servidores do antigo Banerj. E sobre esse tema, a gente tem a pergunta aqui da Maria Luísa. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, nosso ex-vice-governador, conhece bem a história do Banerj, é a Maria Luísa que está falando, que teve muitas vezes no seu gabinete. Então, deputado, nós estamos ainda com esperança e o senhor é a nossa porta da esperança junto com o presidente André Siciliano, nessa derrubada desse veto e esse ano resolver o projeto 3186/2020, Previ Banerj, porque muitos morreram com esse vírus, então agora o número diminuiu. Então, Previ Banerj, para os que ainda estão vivos, eu já tenho 7,3. Muito obrigada, um abraço para o senhor, tudo de bom, estamos sempre lhe apoiando. Luísa Nascimento. Maria Luísa, o projeto de lei do Previ Banerj, quando você diz que o número é 3186 de 20, né? Porque essa já foi uma solução que nós contemporizamos no ano 2020, quando o veto do anterior foi mantido. E nós fizemos um acordo de substituir por outro, com uma redação similar. O que tem havido, Maria Luísa, é que o governo insiste em não considerar a incorporação para o Rio Previdência daqueles que estão aposentados pelo Previ Banerj e são geridos as suas aposentadorias pela Secretaria de Estado de Fazenda. E ele veta sucessivamente, né, por vício de iniciativa, né, porque implica em despesa de pessoal. Né. E para a gente manter esse veto, para a gente derrubar esse veto, é necessário e fundamental que o governo acorde. Né? Que muitas vezes também a gente consegue derrubar um veto e o governo, poucas horas depois da entrada numa ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, e suspende a decisão por liminar quando tem o viés de constitucionalidade. Então, nós temos buscado de forma intensa o acordo. Né? Esperança, ô Maria Luísa, eu também ainda tenho, até porque hoje, né, nós estamos já trabalhando no edifício Lúcio Costa, Maria Luísa, que era a antiga sede do BEG, do Banco do Estado da Guanabara, que depois, com a fusão em março de 75, virou o Banerj, né? E você conhece muito bem aquele prédio. Então, estamos tentando, num momento de fragilidade, para tentar fazer o acordo, né, para que esse veto seja derrubado, mas que também não seja produzida nenhuma ação direta de inconstitucionalidade.
Deputado, para a gente terminar aqui o programa de hoje, além dessa pauta do regime de recuperação fiscal de todos os seus desdobramentos, que tem a ver com os servidores e tem a ver com a população de uma forma geral, quais são os outros temas, se é que o senhor apontaria algum, que devem também ser tratados com relevância nesse segundo semestre da Assembleia Legislativa? Pablo, além do regime de recuperação fiscal, eu queria destacar que nós vamos receber até o final de setembro a mensagem contendo a Lei de Orçamento Anual para 2022, que conversa diretamente com o regime de recuperação fiscal. Porque qualquer proposta, por exemplo, de reposição salarial que vai estar contida no regime de recuperação fiscal tem que estar também contida na Lei de Orçamento Anual para 2022. Qualquer proposta que aumente receita, né, e que vá constar no regime de recuperação fiscal, tem que constar também na Lei de Orçamento Anual para 2022. Quero dar aqui um exemplo. Eu estou presidindo uma CPI que vai continuar nesse segundo semestre, pelo menos nos meses de agosto e setembro, né, que está apurando as perdas de recursos do Estado devido às deduções a maior que as concessionárias de petróleo e gás estão abatendo das transferências trimestrais das participações especiais. Só para ter uma ideia do montante, segundo estimativas da Secretaria de Fazenda, nos últimos 10 anos, o Estado do Rio de Janeiro teria sido tungado, isto é, perdido, 10 bilhões de reais, uma média de 1 bilhão por ano. Nós já assinamos um convênio entre o Poder Executivo e a Agência Nacional de Petróleo para qualificar melhor a fiscalização desses abatimentos, para que ela fosse feita pela Secretaria de Fazenda, em parceria com a ANP, que fazia essa fiscalização só com 4 técnicos. Em função da CPI, ela já está pedindo para abrir concurso público para 100 profissionais. Ora, então você veja que a LOA e a CPI do petróleo e gás são temas absolutamente relevantes para o segundo semestre, que conversam com o regime de recuperação fiscal. Mas ainda tem mais. Tem a votação das contas de gestão dos governadores Wilson Witzel e Cláudio Castro do ano de 2020, que foram rejeitadas em voto circunstanciado pelo Tribunal de Contas, mas a palavra final é da Assembleia. E, evidentemente, que nós vamos lutar para que ambas as contas sejam rejeitadas pelo Parlamento. Quanto aos primeiros 6 meses do Wilson Witzel, eu não tenho dúvida que as contas serão rejeitadas, até porque ele foi cassado, empichado, né, por crime de responsabilidade, e eu mesmo fui autor dessa proposta de impeachment, né? Agora, quanto aos 6 meses do Cláudio Castro, que também teria que ter as suas contas rejeitadas, a base do governo vai se alinhar para que isso não aconteça. Então, isso tudo vai estar envolvido nessa polêmica imensa que vai estar no parlamento no segundo semestre, né? Fora as audiências públicas, os projetos avulsos que podem entrar em pauta, os vetos aqui que a gente já citou em relação ao aumento de margem do consignado em mais 5%, o Previ Banerj. Então, tem uma pauta acumulada bastante intensa e muito diversificada para esse segundo e último semestre de 2021, que se inicia agora em 1º de agosto. A bola fora de hoje vai novamente para o governador
Cláudio Castro, visto que o TCE determinou ao governo do Estado, isto é, ao governador Cláudio Castro, que suspendesse a verba destinada às escolas de samba para a contratação dos beneficiários do programa Supera Rio. O programa Supera Rio é aquele do auxílio emergencial, que o governador do Estado está repassando R$150 mil por escola de samba, para fazer a distribuição dos cartões. Apontou o TCE, no seu laudo, a falta de pesquisa de preços e de licitação, e também a inexistência de serviços prestados por essas agremiações que lhe desse experiência para que esse contrato fosse assinado. O governo do Estado, na sua ânsia e ganância eleitoral, tem gasto dinheiro público, e, em vez de colocar esse dinheiro única e exclusivamente para repasse dos auxílios emergenciais. Então, mais uma vez, bola fora ao governador Cláudio Castro. A bola dentro de hoje vai para o sítio do grande paisagista Burle Marx, que conquistou pela Unesco o título de Patrimônio Mundial Cultural. O sítio de Burle Marx está situado lá na Barra de Guaratiba, na nossa querida Zona Oeste, com mais de 3.500 espécies, localizadas numa área de mais de 400 mil metros quadrados. Parabéns ao nosso saudoso Burle Marx, reconhecido internacionalmente como um dos maiores e mais relevantes paisagistas do século XX, e que nos deixou esse legado, como também o legado do aterro do Flamengo, sob o ponto de vista paisagístico, iniciado em 1949, e que hoje o sítio dele em Guaratiba foi considerado um patrimônio da humanidade. E eu queria aqui realçar que Burle Marx também foi um daqueles que botou nos seus projetos paisagísticos, com bastante relevância, a presença dos nossos ipês. Ipês que estão em floração pela cidade toda. E esse mês de agosto é o mês do julho, início de agosto, é o mês do ipê roxo, para depois entrar a floração do ipê amarelo e para, finalmente, lá para o mês de outubro, entrar os espaços na cidade do Rio de Janeiro, ipês brancos. E o ipê é uma árvore símbolo do nosso país. E é uma árvore poética, porque em tempos tão áridos, sob todos os pontos de vista, mas principalmente sob o ponto de vista do ipê, pela falta de chuva, o ipê é estressado ao limite. E quando ele fica estressado ao limite por falta de água nas suas raízes, ele, no limite desse estresse, ele se abre em flores e nos embeleza com o encantamento da sua floração. Então, fica aí a nossa bola dentro do tombamento pela Unesco do sítio Burle Marx, em Guaratiba, e pela nossa árvore símbolo em floração, o ipê, quer seja, nesse momento, o roxo, quer seja o amarelo e, posteriormente, o branco. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.